Pessoal, a gente vai falar aí a última parte do meio ambiente, ok? Vamos lá. Questão 21. Uma lei que venha a ser editada autorizando a realização de evento conhecido como Briga de Galos. Poderá. Então, chamo a atenção para esse termo aqui. Minha pergunta a você, o poderá, a tendência é de que a questão esteja certa ou de que a questão esteja errada? O que você acha? Isto, que a questão esteja correta, perfeito? Então a tendência do CESP, quando trouxer questões com o termo poderá, a tendência é que seja correta a questão. E quando restringir, exceto, ou abranger demais, a tendência é que esteja errada. Exemplo, exclusivamente, normalmente ele vai errar, ok? Então, para tomar cuidado, não, obviamente não tem que se pautar só a isso, mas é um grande indício, ok? Poderá ter sua inconstitucionalidade declarada em ação direta. O que é inconstitucionalidade mesmo? É algo que está o quê? Contrariando a Constituição Federal, correto? Correto. Por afrontar o artigo da Constituição Federal que atribui ao poder público a incumbência de proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei práticas que submetam os animais à crueldade. Então, aqui por que eu chamo a atenção aí lá em cima que eu coloco uma plaquinha aí para você tomar atenção. Por quê? Nós temos uma prática aí, que é essas práticas que são chamadas as práticas culturais. As práticas culturais, elas poderão ser aí editadas as leis sem que ocorra essa inconstitucionalidade. Lembram? Então temos aí o parágrafo 7º aí do artigo 225 que vai trazer isso. Beleza, meu povo? Continuando. Então aqui, ó, as atividades esportivas de aves de raças combatentes, rinhas ou brigas de galo, regulamentação e inadmissibilidade. Então, meio ambiente, animais, submissão a tratamento cruel, ofensa ao artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º. Então, que vai falar que é inconstitucional a lei estadual que autorize e regulamente sobre título de práticas ou atividades esportivas aves de raças ditas combatentes, as chamadas rinhas ou brigas de galo. Então, raças ditas combatentes, é inconstitucional essa lei, perfeito? O artigo 225 vai dizer que aí compete ao poder público, parágrafo 1º, inciso 7º, proteger a fauna e a flora, e veda na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica e provoquem a extinção de espécies ou ainda submetam os animais à crueldade. Então, regra, ok. Então, a questão está correta. Questão 22 vai falar que se determinado imóvel estiver sendo integralmente explorado para fins agrícolas, mas com desrespeito às normas de proteção ao ambiente, poderá sofrer sanções previstas, novamente aqui, ó, poderá, na legislação ambiental e ser desapropriado por interesse público, se houver motivação para isso. Agora eu pergunto para você, quando que eu posso está previsto ou não está previsto na Constituição Federal a possibilidade de desapropriação de imóvel? Está previsto. Quando que eu posso desapropriar? Quando não atingir quem é a função exponencial ou social? Social. Então, não atingida a função social, vai ser motivo aí, então, para desapropriação. Então, se houver motivação para isso. Agora veja, agora ele vai negar, ó, não poderá, contudo, sofrer desapropriação por interesse social
para fins de reforma agrária, justamente por não poder ser classificado como um imóvel improdutivo. Então veja, agora ele está dizendo assim, olha, a desapropriação é quando não atingir a função social. Agora, quando o imóvel for classificado como um improdutivo, e se o imóvel esteja sendo utilizado aí para, olha aqui, ó, a pegadinha, integralmente para fins agrícolas, ou está dizendo assim, ó, olha, está sendo produtivo. E agora, eu desaproprio ou não desaproprio para fins de reforma agrária? Aí, como que é a sacada? O que eu vou ter que pensar? Ele está em desrespeito? Ele está atingindo a sua função social? Resposta, não. Então, ele vai ser possível, então, o que? Possível a desapropriação para fins de reforma agrária, ok? Então, seria isso. Então veja, a propriedade terá sua função social e a Constituição Federal fala isso no artigo 5º, 23. O STF vai dizer que a própria Constituição da República, ao impor ao poder público o dever de fazer respeitar a integridade do patrimônio ambiental, não o inibe quando necessária a intervenção estatal, na esfera dominial privada, de promover desapropriação de imóveis rurais para fins de reforma agrária, especialmente porque um dos instrumentos de realização da função social da propriedade consiste precisamente na submissão do domínio à necessidade de seu titular utilizar adequadamente os recursos naturais disponíveis e fazer preservar o equilíbrio do meio ambiente. Então, tem que utilizar adequadamente os recursos naturais disponíveis, senão poderá ocorrer o que? A desapropriação para fins de reforma agrária. Ok, povo? Então, a questão está errada, porque poderá sim sofrer a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária por desrespeito às normas de proteção ao ambiente. Questão 23. Apesar do caráter preservacionista, as normas relativas ao ambiente e de proclamar a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira como patrimônio nacional. Eles são considerados patrimônio nacional? Não são. São. A Constituição não impede a exploração econômica dessas áreas. Veja, você tem lá um imóvel lá na floresta amazônica, certo? Lá dentro você tem lá um pé de açaí. Você pode vender, fazer a utilização desse produto aí para exploração econômica, fazer venda, comércio, sim ou não sim? Sim. Então, questão não impede, então a questão está correta. Veja, o STF primeiro vai falar que a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense, Zona Costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei dentro das condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. E o STF vai dizer que o preceito constitucional, além de não haver convertido em bens públicos os imóveis particulares abrangidos pelas florestas e pelas matas nele referidas, ou seja, entrou em Constituição, na Constituição aí que trouxe como que são patrimônio nacional, as matas aí, a Serra e o Pantanal Mato-Grossense, além da Zona Costeira. Ele não transformou então aqui os imóveis particulares em o que? Em bens públicos. Então também não impede a utilização pelos próprios particulares dos recursos naturais existentes naquelas áreas que estejam sujeitas ao domínio privado, ou seja, você pode explorar sim aí a atividade econômica, ok? Então a questão está correta. 24, subindo o nível. Veja, uma questão de quando? 99. As normas constitucionais relativas ao
ambiente constituem principalmente em proibições impostas à ação do Estado e de particulares, isto é, tratam-se de normas que criam obrigações de não fazer. Então veja, normas constitucionais relativas ao ambiente constituem principalmente em obrigações de não fazer, é isso que diz a Constituição Federal? Ou vai ter lá proteger, preservar, fiscalizar? Essas são ações de fazer ou de não fazer? A resposta é de começa com Fá, termina com Z. Isto, fazer. Então, a questão está incorreta. Veja, incumbe ao poder público restaurar, preservar, definir, exigir, controlar, promover, proteger, fiscalizar. Então, são mais ações de fazer do que obrigações de não fazer. Questão 25. Constatando-se a prática de conduta ou atividade lesiva ao ambiente, o infrator, novamente o terminho, poderá, então 90% de chance está certo, sujeitar-se cumulativamente a sanções de natureza penal, administrativa e civil. Então, condutas aí práticas e aí, lesivas ao ambiente, poderá ocorrer sujeitar-se cumulativamente a sanções de natureza penal, administrativa ou civil. Veja, cumulando, o que é cumular? Todas juntas. Para matar essa questão, se eu não lembro, eu vou pensar o que? Essas esferas, elas são dependentes ou independentes? Se você disser que são independentes, posso ou não posso cumular? Se você falar que é dependente, eu posso cumular. Então, eles são independentes. Se são independentes, então eu posso sim cumular. Então, poderá sujeitar-se cumulativamente a essas sanções. A questão está correta. Então, veja, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão aos infratores, pessoas físicas e jurídicas, sanções penais, administrativas, independente da obrigação de reparar. Aqui ele já fala que independe, ou seja, desvincula a dependência, ou seja, eles são independentes, podem ser acumulados. Então, de obrigação de reparar o dano. Então, isso aqui é o que? Obrigação de reparar o dano está aonde? Está na esfera o que? Civil. Ok? Então, correto. Questão 26 vai falar algo parecido também. Então, veja que é importante fazer questões. As condutas e atividades lesivas ao ambiente, olha o terminho, poderão ensejar cumulativamente responsabilização penal e administrativa dos que lhe derem causa, além da obrigação de reparar o dano. A questão está o quê? Correta. Exatamente o que nós acabamos de ver aí. Então, são sanções independentes, poderão ser cumulativas, portanto. E assim, povo, terminamos aí a nossa bateria e vamos encerrando então aí o assunto meio ambiente e vamos para o próximo aí. Vamos prosseguir na matéria, povo. Então, se esforce. Estou vendo que você chegou até aqui. Eu vejo que você tem sim aí capacidade todos têm, mas a persistência são para poucos. Se você está me escutando agora é porque você está entre a seleta equipe de pessoas que são persistentes e essas pessoas que chegam aos seus objetivos porque não desistem. Essas questões vão ser revisadas em o que? Simulados, ok? Então, simulados. Porque é bom você resolver simulados e porque é bom você estar em sala para estar debatendo sobre a resolução.
para ter nivelamento e para fazer revisões também. Então são importantes. Beleza, povo? Um abraço e fiquem com Deus.